coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por tudo que o Senhor já falou em nosso meio nesta noite. Eu convido a todos a lermos um texto da palavra de Deus que está inserido no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, glória a Jesus, e o versículo 47. 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 47. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 47. Glória a Jesus. Glória a Deus. Rogo a oração dos irmãos ao meu favor, para que Deus possa nos ajudar a transmitir a sua palavra. Glória a Jesus. Se os irmãos acharam, diga amém. Amém. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Glória a Jesus. Com muita humildade, meus irmãos, eu queria pedir à igreja que repetisse comigo: porque do Senhor é a guerra. Glória a Jesus. Meus irmãos, a história do capítulo 17 vai falar de um dos homens mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que é Davi. Glória a Jesus, que mais na frente recebeu um título de um homem segundo o coração de Deus. Para entendermos, meus irmãos, melhor a história, a gente sabe que antes de Davi, quem estava reinando sobre Israel era Saul. Mas quando olhamos, meus irmãos, para a história, Saul ele comete duas falhas muito grandes. A primeira é que Israel estava prestes a sair para guerrear contra os filisteus. E o profeta Samuel havia dado um prazo a Saul, dizendo: tu me espera que eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia diz que Saul até esperou nos 7 dias. Chegando os 7 dias, ele se apressou, ficou com medo porque o povo estava temeroso. E ele mesmo, o texto diz que ele forçou-se a oferecer sacrifícios a Deus. Essa atividade não era de rei, mas sim do profeta Samuel, que era sacerdote do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele oferece sacrifício, e quando ele termina de oferecer os sacrifícios, Samuel vem chegando e diz: Saul, o que estás fazendo? Ele diz: tu estava demorando, eu forcei-me a oferecer sacrifício ao Senhor. Samuel diz: como nécio és tu, Saul, porque hoje mesmo o Senhor estava confirmando o teu reino. Aleluia. Mas Deus já estava levantando alguém por nome de Davi, porque Saul não estava agradando ao Senhor. E mais uma vez, irmãos, Deus dá uma chance a Saul, que era para que ele derrotasse todos os amalequitas e não deixasse nada viver, de homem a mulher, de menino a criança de colo, de animais, todos deveriam morrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele deixou justamente o rei dos amalequitas vivo e trouxe o melhor das ovelhas. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta Samuel e diz: vai lá repreender Saul, porque mais uma vez ele tem me negado, mais uma vez ele não tem cumprido a minha palavra. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 16, que Samuel vai até Saul, e a Bíblia diz que Saul já sai ao encontro de Samuel dizendo: executei a ordem do Senhor, como se Samuel
fosse dar parabéns, aleluia, a Saul. Mas a Bíblia diz que Samuel disse: que barulho é esse, Saul? Que barulho ou buzido de ovelhas é este que eu estou ouvindo? Aí a Bíblia diz que Saul disse: aleluia, eu trouxe o melhor das ovelhas, dos animais, dos amalequitas. Eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Mais uma vez, como se Samuel fosse dar parabéns a ele. Mas a Bíblia diz que Samuel, usado por Deus, disse: olha, Saul, eu quero te dizer uma coisa. Aleluia, o Senhor tinha te dado mais uma chance, mas eu quero te dizer que para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, nas palavras de Samuel, e Samuel disse a Saul: olha, Deus já tem escolhido e reservado alguém para assumir o trono de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Samuel vai saindo, Saul tenta, aleluia, pedir a ele, suplicar para que ele ore a Deus, para que Deus retornasse a história, mas ele toca nas vestes de Saul. Eu não sei o que acontece, eu só sei que Saul rasgou as vestes de Samuel. E Samuel diz: olha, Saul, hoje mesmo o Senhor rasgou o teu reino. O Senhor tem tirado o trono de Israel das tuas mãos. E aí, meus irmãos, há um cenário. Deus já estava providenciando a Davi. Vemos isto no capítulo de número 16, onde Deus manda Samuel ir até a casa de Davi para ungir, aleluia, casa de Jessé, melhor dizendo, para ungir um dos seus filhos rei sobre Israel. A Bíblia diz, irmãos, que quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, Jessé tinha 8 filhos com Davi, e quando ele abre a porta e ele vê Eliabe, ele já, aleluia, algo já toca no seu coração e diz: esse ali com certeza será o rei. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Eliabe, Samá e Abinadab, esses 3 moços tinham estatura, tinha formosura, tinha, aleluia, qualidades para ser um rei. Mas o que Deus estava querendo, irmãos, aleluia, não era estatura, não era formosura, não era boniteza. O que Deus estava querendo, meus irmãos, era um coração voltado para o Senhor. E esta característica, meus irmãos, Deus não encontrou nesses 3 moços. E a Bíblia diz que foi preciso Samuel dizer: acabaram-se os mancebos, Jessé? Ele disse: não, ainda falta o menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. O interessante, irmãos, é que Deus, ele sempre vai se utilizar de pessoas pequenas, pessoas que muitos olham e acham que não tem capacidade, que não tem estrutura, mas aprendemos na palavra de Deus que quem capacita é Deus. O homem, ele não nasce capacitado, é Deus que capacita e coloca na sua obra para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. É interessante, meus irmãos, eu estou caminhando aqui na história para que possamos chegar ao fim entendendo a palavra de Deus. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas a Bíblia diz que quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor que estava sobre Saul agora sai, e um espírito imundo, um espírito maligno começa a atormentar a Saul. E o interessante, irmãos, que aqui a gente vai aprender uma característica muito importante em Davi, é que um certo dia Saul estava sendo atormentado por esses espíritos que o Senhor havia mandado, e de repente alguém diz: olha, seria bom alguém que soubesse tocar. Seria bom alguém que soubesse tocar harpa ou qualquer outro instrumento de música, para que assim, quando ele começar a tocar, esses espíritos mal parem de atormentar Saul. Aí a Bíblia diz que um diz: olha, eu conheço um rapaz. E ele começou a citar as características desse rapaz. Olha, ele é sisudo em palavras, ele é de gentil presença, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que a última característica que esse moço vai dizer é que o Senhor era com ele. Glória a Jesus. Meus irmãos, possamos ter tudo aqui nesta terra, ter bens, condições financeiras, ter de tudo que um homem pode possuir, mas o mais importante é ter Deus na vida. Glória a Jesus. E quando olhamos para a história de Davi, irmãos, Davi tinha isso, ele tinha Deus. Além das características marcantes, Davi tinha Deus. O texto é bem claro em dizer: e o Senhor
era com ele. E a Bíblia diz que mandam chamar a Davi, e o texto diz que quando o espírito mau atormentava a Saul, Davi começava a tocar a sua harpa. E a Bíblia diz que aquele cenário de desespero na vida de Saul se tornava em calmaria, ele se sentia bem. E a Bíblia diz que Saul quis muito bem a Davi, porque o que Davi estava fazendo para com o rei, irmãos, só em acalmar aquele espírito, aquela perturbação, era algo muito bom para Saul. Mas não sabia Saul, irmãos, que já era Deus trabalhando na vida desse moço, porque eu quero dizer nesta noite que Deus, ele trabalha. Como foi dito aqui por alguma das irmãs, muitas das vezes a gente não sabe como vai acontecer, mas eu quero dizer nesta noite, abrir um parênteses aqui, que Deus, ele sabe o que vai fazer, ele sabe como vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus já estava trabalhando na vida de Davi, sem mesmo que Saul soubesse, porque se ele soubesse logo de repente, irmãos, ele ia procurar meio de matar a Davi. A gente vê isso posteriormente, quando Saul começa a perceber que Davi era um ungido de Deus. Ele tramou muitas vezes a morte de Davi. Por 2 vezes Saul jogou lanças em Davi para o matar mesmo, porque a inveja entrou dentro do seu coração. Mas quem é que mata um escolhido de Deus? Quem é que mata o ungido do Senhor? Davi foi escolhido por Deus. Quando Deus estava reprovando a Saul, Davi já estava no coração de Deus. É por isso que ele recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que Davi não tinha pecado. Não, pelo contrário, todos pecamos. E foi para isso que Cristo veio, porque todos estavam em pecado. Mas Davi tinha uma qualidade, irmãos, excelente. É que quando ele errava, ele se voltava para Deus. E isso, irmãos, é o que ganha o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus jamais rejeitará. É por isso, irmãos, que cabe a nós. Nós não somos perfeitos, somos limitados, cheios de erros, de fraqueza. Quando acontecer algo na nossa vida, irmãos, não é para escondermos, é para voltarmos para Deus. É contar as nossas limitações para Deus, porque é Ele quem pode restaurar a nossa vida. Uma pessoa, irmãos, que está passando por um problema difícil, algo que ele tem que confessar, enquanto ele não confessar, ele não tem paz. Mas quando ele se chega para Deus, se chega para o dirigente, se chega para o presbítero, chega para o pastor, conta a situação, o pastor ora diante de Deus, irmãos, a vida da gente já começa a mudar, a gente sente um alívio. E Davi, ele tinha essas características. Aleluia. E quando chegamos, meus irmãos, no capítulo 17, que é o que me chamou a atenção, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que Israel estava prestes a travar uma batalha contra os filisteus. De repente, o capítulo de número 17, versículo 2, diz que sai um homem, glória a Deus, um homem de Gade, por nome de Golias. Este homem, irmãos, começou a afrontar o exército do Deus de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que Golias passou 40 dias dizendo: não tem alguém que é valente, não tem alguém à minha altura em Israel para pelejar por mim. E é interessante observar os versículos 8 e 9, irmãos, que era comum naquele tempo escolher 2 homens, um de cada exército, para evitar grandes prejuízos, porque a guerra, ela trazia isso, muitos prejuízos, muitas mortes. Então eles escolhiam 2 homens, e o povo dos filisteus escolheram mesmo Golias. A Bíblia diz, irmãos, e vai dar detalhes de Golias, e eu pude destacar aqui pelo menos 8 vantagens que Golias tinha. Quando olhamos para o capítulo 17, se os irmãos quiserem acompanhar, versículo de número 4, o texto começa dizendo que Golias era um homem guerreiro. Uma vantagem, se compararmos com Davi. A segunda vantagem, que ainda no versículo 4 o texto nos mostra, é que Golias, ele era um homem muito alto, de uma estatura alta. O texto diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Um côvado judeu era 45 centímetros. Quando você multiplica 6 vezes 45, Golias já tinha 2,70. Só que tem 1 palmo ainda, que era na média de 22 centímetros.
Ou seja, a estatura de Golias era 2,92 metros, aproximadamente 3 metros. Era algo, irmãos, diferente. Era algo que ninguém estava esperando. A terceira característica, meus irmãos, de Golias é que ele usava um capacete de bronze. Isso está no versículo de número 5. E ainda no versículo 5, o texto vai dizer que Golias usava uma couraça de escama. Ou seja, uma couraça de bronze para proteger o seu peitoral. Ainda, meus irmãos, no versículo 6, versículo 5, o peso da sua couraça era de aproximadamente 5.000 ciclos de prata, de bronze, melhor dizendo. Isto equivalia a 60 quilos, irmãos. Só o peso da couraça de Golias era possivelmente o peso de Davi. Davi ainda era um moço. Eu estou só aqui, meus irmãos, compartilhando com os irmãos como Golias estava preparado para este combate. Ainda no versículo 6, Golias trazia grevas de bronze, ou seja, caneleiras. A gente vê isso nos campos de futebol. Os jogadores, eles usam as caneleiras sobre as pernas para os impactos. Então Golias, até os seus pés e pernas, estava protegido. Golias também levava consigo um escudo de bronze. Versículo 7, Golias usava uma haste que era como um eixo de tecelão, ou seja, ela era enorme, muito grande e pesada. Só a ponta da sua lança, meus irmãos, pesava 600 ciclos de ferro. Isto equivalia a aproximadamente 7 quilos, só a ponta da lança. E para acabar de completar, irmãos, o texto ainda diz que adiante dele ia o seu escudeiro. Aos olhos humanos, irmãos, Golias estava preparado. Ele estava pronto para guerrear contra qualquer homem de Israel. Glória a Jesus. É por isso, irmãos, que ele humilhava o povo de Israel. Ele humilhava demais. A Bíblia diz no capítulo de número 17 e no versículo 16 que era de manhã e de tarde que Golias saía dizendo: não tem um homem em Israel, não tem alguém que possa lutar comigo. Será que em Israel não tem homem algum? E o texto é claro, irmãos, capítulo 17, versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ainda no versículo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A humilhação era demais, a afronta era demais. Golias gritava todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde: não tem ninguém corajoso que possa me enfrentar. O povo estava correndo de medo. Mas Deus, ele tem sua forma de trabalhar, irmãos. Deus estava providenciando um menino, um moço, ainda um jovem. Deus estava providenciando Davi. É interessante que as acusações de Golias durante 40 dias não chegou aos ouvidos de Davi, mas a Bíblia diz que Deus usa Jessé. Eu acredito que é Deus usando Jessé. Vai lá, leva mantimento para os teus irmãos. Vai lá. A Bíblia diz que quando Davi chega, meus irmãos, o povo já havia saído da guerra. Davi deixa os alimentos com alguém lá e Davi sai ao encontro. De repente, irmãos, Davi começa a ouvir a voz daquele gigante, daquele homem de Gate, daquele filisteu, daquele gigante. Não tem homem em Israel que possa pelejar comigo. Pensando que Davi fez igual aos outros que estavam fugindo. A Bíblia diz que Davi ouviu a voz do gigante e Davi disse: mas quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu começo a enxergar, meus irmãos, uma autoridade, uma ousadia, uma confiança cheia de fé da parte de Davi. Mas o que me chama a atenção é que Davi ainda é um menino, Davi ainda é um jovem, mas era um jovem que tinha a presença de Deus, e Davi sabia que a presença de Deus é maior do que tudo e do que todos. E Davi disse: o que está acontecendo? E eu acho que alguém foi explicar: olha, este homem está desafiando, é 40 dias. É 40 dias de humilhação e nós não sabemos o que fazer.
Quando olhamos para o texto, irmãos, a única pessoa do exército de Israel que estava à altura ou próximo para guerrear contra o gigante Golias era Saul. Capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul, dos ombros para cima, sobressaía a todos. Saul era o homem mais alto, era um guerreiro valente, preparado, mas nem mesmo Saul queria enfrentar o Golias. Deus vai usar Davi. Deus vai pegar alguém despreparado. Deus vai pegar aquilo que não é, aquele que ninguém diz nada. A Bíblia diz que quando Eliabe viu Davi, disse: mas rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? E as ovelhas do nosso pai vai para lá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi não deu ouvidos. Davi não olhou para as palavras de seu irmão. Davi se ausentou e começou a perguntar: o que é que o rei vai dar? Irmãos, a humilhação era tão grande que foi necessário o rei oferecer uma oferta. O homem que ia enfrentar Golias e vencer, aleluia, ele vai se casar com a minha filha. A sua família não vai mais pagar impostos e eu vou encher ele de riquezas. Mas não tinha ninguém. Mas Davi chegou naquela multidão, irmãos. Davi disse: eu vou vencer esse Golias. Eu vou enfrentar esse gigante. Aí no capítulo de número 17, versículo 32, irmãos. Porque as palavras de Davi eram palavras ousadas. Eram palavras de fé. Eram palavras de confiança. Aí Davi, aleluia, falando aquilo, chega aos ouvidos de Saul. Saul manda chamar. Aí Davi disse: olha, eu vou lutar. Eu vou enfrentar esse gigante. Aí Saul: ô Davi, tu ainda é um moço. Versículo 33, tu ainda és um moço. Golias é homem de guerra, já venceu muitas batalhas, tu não pode lutar. Aí Davi, irmãos, cheio de fé e de convicção, eu imagino Davi dizendo: eu sei, eu posso até não estar preparado, eu posso até estar sem uma armadura, eu posso até estar sem um capacete de bronze, eu posso até estar sem caneleira, eu posso não ter uma espada na mão, eu posso não ter um escudo, eu posso até não ter ninguém do meu lado, mas tem uma coisa, eu tenho umas experiências, Saul. Eu estava no campo cuidando das ovelhas, de repente apareceu um leão, aleluia, foi para cima da ovelha, quase que mata, mas eu com meu cajado, com a minha funda, com a minha pedra, Saul, essas são as minhas armas de guerra, é uma espada, é uma funda, é umas pedrinhas e um cajado, é isso que eu tenho mesmo. E Deus me deu vitória. Eu me surpreendi com a fé de Davi. Olha, Saul, tem uma coisa: eu matei um urso e um leão. Esse incircunciso filisteu vai ser do mesmo jeito. Se Deus me ajudou a vencer um leão e um urso, Ele vai me ajudar a vencer esse gigante. Porque essa humilhação não pode prevalecer, porque maior é Deus. Saul não viu escolha, é fazer o quê? Não tem quem vá. Eu mesmo não quero ir. Vai, eu imagino que talvez alguém disse: o Senhor vai entregar Israel nas mãos desse menino? Vai tu fulano. Já que tu não quer que ele não vá, vai tu. Mas quem diz? Oh glória, Saul quis. Eu acredito que Saul quis manipular ali. Pegou as suas armaduras, oh glória, as suas vestes, entregou a Davi. Davi quando botou, não conseguiu nem andar direito. Não, Saul, é o seguinte, eu não consigo nem andar, vai me atrapalhar. Ô Saul, eu vou usar o que eu já estou acostumado. Versículo 40. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedrinhas. O interessante é que ele só usou uma. Pegou 5 pedrinhas, pegou o seu alforje, o seu bisaco, pegou o seu cajado. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Davi foi quem foi ao encontro de Golias. Está pensando que Davi ficou esperando Golias vir? Não, Davi foi ao encontro. Aí Golias vem se aproximando. Golias já começa a amaldiçoar Davi, porque Davi vinha com um cajado na mão. Golias disse: será que eu sou algum cachorro, algum cão, para vocês me mandarem um menino? Eu vou pegar a carne desse moço e eu vou oferecer aos nossos deuses. Irmãos, que convicção a de Davi. Está pensando que ele temeu?
Está pensando que ele se sentiu afrontado e disse: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Eita, glória a Jesus. Eu vou a ti em nome do Senhor. Porque tu tens afrontado não é o exército de Israel, Golias. Tu tens afrontado ao Deus de Israel. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 17, que Davi deixou bem claro: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Davi estava deixando bem claro: tu está pensando que é eu que vou pelejar contigo? Quem vai pelejar por mim é Deus, que é maior do que ti, é maior do que todo o teu exército, porque é dele a guerra. Eu já queria abrir um parêntese nesta noite, e eu quero te dizer uma coisa: se tu está em Deus e Deus está em ti, a tua luta também é dele, a tua prova também é dele, os teus combates também é dele. Nesta luta você não está sozinho, não. Deus está contigo. Aí o capítulo de número 17, versículo 48: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Eu acredito que muitos olharam e disseram: esse menino é um louco, esse menino não tem juízo. Ele podia até não ter, mas ele tinha Deus. E quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Aleluia. Quem tem Deus tem tudo. Oh, glória. Aleluia. Pode até não ter ninguém do teu lado, mas se Deus estiver contigo, é suficiente para resolver qualquer situação. Davi saiu ao encontro, Davi saiu correndo ao encontro de Golias, pegou uma pedrinha, pegou o seu alforje, a sua funda, e a Bíblia diz que Golias vinha e Davi começou a rodar. Eu acredito, irmãos, que quando aquela funda soltou ali, irmãos, foi Deus que estendeu a mão. Porque Golias estava com um capacete. Eu acredito que Deus, aleluia, multiplicou, dobrou, ou sei quantas vezes for, que Deus multiplicou a força de Davi e acertou no canto certinho, no meio da testa. Eu acredito que ali foi a mão de Deus, porque a Bíblia diz que a pedra cravou na sua testa. De repente Golias cai no chão. Eita, glória a Deus. O povo filisteu sem entender: gente, o nosso campeão que nos deu muitas vitórias, que enfrentou muitos inimigos, aleluia, pessoas grandes da sua estatura, como é que um menino matar um gigante? Golias era visto no capítulo 17, versículo 51, Golias era visto como campeão. Eita glória, mas quando Deus quer, ele pega um menino, mata gigante, e o povo fica sem entender. Golias disse: vamos recuar, vamos voltar aqui, sair. Os deuses nos abandonaram. Porque, irmãos, se tem uma coisa, a humilhação, foram 40 dias de humilhação para Israel. Mas não levou, não foi um dia não que Davi venceu Golias, não. Talvez algumas horas, que compensou todos os 40 dias. A humilhação que estava em Israel, aleluia, foi muito maior para os filisteus. Porque alguém preparado, irmãos, alguém na altura de Golias, ser derrotado por um menino, e ainda não com lança nem com espada, com uma pedrinha, irmãos. Eu até entendo a pedra matar um animal, matar um pássaro, agora derrotar um gigante. É porque ali não era uma pedra literal, era a pedra que Deus usou. Não era uma pedra, era a pedra certa que Deus usou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. A guerra do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, na sua luta, na sua batalha. Eu não
não sei aonde, no trabalho, em casa, seja onde for. Eu vim aqui, meus irmãos, nesta noite, concluir essa palavra dizendo que a tua guerra é do Senhor também. A tua luta também é do Senhor. O teu problema também é do Senhor. Aleluia. E pode até parecer sem saída, assim como foi para Davi, irmãos, porque aquilo não tinha lógica, aquilo era Deus. Como é que um menino vai derrotar um gigante, irmãos? Saul era quem estava preparado, mas não teve coragem, porque realmente Golias era imbatível. Golias estava preparado, irmãos, mas Deus, quando Ele quer que o seu nome seja glorificado, Ele pega o que não é e faz ser. Ele pega aquele que ninguém dá nada e faz ser. É igual a gente está aprendendo na escola dominical. Deus pega o improvável e torna provável. Deus pega o impossível e torna possível. Foi o que Ele fez com Ruth, Moabita. Oh, glória a Deus. Mas quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz diferente. Ele usa o pequeno, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que não tinha nem lógica de Davi ser rei, mas Deus usou Davi. Porque nesses últimos dias, irmãos, Deus não está, aleluia, de olho nas tuas qualidades, que talvez tu tenha. Deus está de olho no teu coração. É o nosso coração voltado para Deus que vai fazer toda a diferença. É o nosso coração voltado para o Senhor, aleluia, que nós vamos ter ousadia, que nós vamos ter firmeza, que nós vamos enfrentar os combates. Se Davi não tivesse Deus, irmãos, Davi seria como os outros. Ao ouvir a afronta de Golias, ia voltar. Se Davi fosse um covarde, Davi ia dizer, eu vou deixar os alimentos aqui e eu vou voltar para a casa de meu pai, porque lá está melhor. Ai não, irmãos, Davi tinha Deus. Davi tinha Deus. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Asa foi constituído rei sobre Israel, sobre Judá. E Deus usou o profeta Azarias, filho de Obed, e disse, olha, vai até Asa, todo Judá e Benjamim, e diz as minhas palavras. Aí o profeta Azarias disse, olha Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele também vos deixará. Trazendo para cá hoje, irmãos, eu quero concluir assim mesmo. Em nome de Jesus, calma. Porque é melhor ficar no coração. Se você estiver com Deus, irmãos, se você estiver caminhando para o Senhor, caminhando além dos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, pode ficar sossegado, irmãos. Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar condições de vencer. Deus vai resolver a tua causa. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai trazer o que você está pedindo. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai agir em teu favor. Só precisa você estar nele, assim como Davi. Talvez ninguém soubesse que Davi era o escolhido de Deus, mas está pensando que Davi quis antecipar os planos de Deus. Não, Davi ficou do mesmo jeito, servindo a Deus, tocando a sua harpa, cantando e salmodiando a Deus. Porque Davi sabia uma coisa, irmãos, no tempo certo Deus ia agir. O tempo certo vai chegar na tua vida no nome de Jesus. Em nome de Jesus, o tempo vai chegar na tua vida. Glória a Jesus. Porque Deus, Ele está conosco. Em nome de Jesus. Davi tinha 7 qualidades, irmãos. Mas a última era que Deus era com ele. E foi a qualidade, irmãos, que lhe deu condições de superar todos os desafios. Se Deus está contigo, tu vai longe. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite.